Pai do Senhor, irmãos. Amo meu líder. Eu sou dada ao Ministério das Lágrimas do Choro Todo. E não vou me conter. Eu estou no melhor lugar para fazer isso, na presença do Senhor. Antes de tudo, eu tenho que dar um testemunho. Que essa é uma promessa que Deus derramou sobre a minha vida há mais de 6 anos. Tem uns 9 anos atrás. Tem uns 9 anos. E ela veio se cumprir hoje. E essa semana, eu estudando, Deus me fez entender como o nosso posicionamento diante de Deus tem diferença para o tempo do cumprimento da promessa dele na nossa vida. Porque, eu vou dar um exemplo, eu enxergo a Isabelle como uma chefe da obstetrícia do hospital feminino. Mas como ela vai exercer esse cargo se ela não estudar? Se ela ao menos não fizer a prova da maneira entrar? Como vai chegar o êxito desse movimento, dessa bênção, se ela não fizer a parte dela para que essa bênção se cumpra? E eu paguei, e aprove Deus. Hoje, ser um momento, ele me preparou, me forjou, e aprove Deus hoje ser um momento dentro do cumprimento da promessa. Mas foram 9 anos eu aguardando. Então, tem diferença o nosso posicionamento diante de Deus, das promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Então, se tem algo de Deus derramado sobre a sua vida que você está achando que está demorando muito, obrigada, experimenta mudar o posicionamento para ver se as coisas não começam a acontecer. Irmãos, eu estou com problema na coluna muito santo, eu vou ter que tirar, porque está me dando dor na coluna. Eu ia vir só para poder ficar legal, mas não dá bem. Vamos à leitura da palavra, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 51. O tema do nosso seminário. Eu gostaria de ler o capítulo todo, porque esse salmo é lindo demais para a gente não ler todo, entender o que está acontecendo. Versículo 1, na epígrafe, está escrito constrição e confissão de Davi. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De sorte que é justificado em falares, inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com o sopro, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo, a alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Vou ler o 17 de novo. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado.
Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Curva sua cabeça, Pai, diante de ti. A tua palavra foi lida, já tivemos orações, entoamos louvores ao teu nome, Senhor. Então eu sei que a tua presença já é real em nosso meio, como diz a tua palavra, que se tiverem 2 ou mais reunidos em teu nome, Deus, você faz presente. Pai, antes da sua palavra ser ministrada, eu te peço que o Senhor encontre cada coração, cada mente aqui nesse lugar e traga cativa a ti, Senhor. Os devaneios da mente, os pensamentos intrusivos, Senhor, as distrações, Senhor, que há na nossa mente, a confusão de sentimentos, Senhor, no nosso coração, os desejos infundidos na nossa alma, Senhor, não venham nos atrapalhar de receber o que tu queres derramar nessa noite, Senhor. Que não haja em mim, Senhor, nada que possa impedir que o teu rio venha fluir, Senhor, como água viva, e encontrar, Senhor, o nosso coração morto, necessitando de vida nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, e não se cales, Pai. Fala como tu bem quiseres, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer como Davi. Quebrantar, Senhor, o nosso coração diante de ti, pois como lemos agora, o Senhor não despreza, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para entender esse salmo, eu conversei com meu filho até atrás, eu fiquei procurando entender as justificativas, os motivos que Davi, o que estava passando na cabeça de Davi para ele chegar nesse momento aqui, para ele chegar a falar tudo isso dessa forma, que eu nunca tive uma oração assim, eu nunca fiz uma oração nesse nível assim com Deus, porque não como a de Davi, eu nunca ouvi ninguém orar assim, eu nunca vi ninguém falar assim, já ouvimos muitos louvores muito bonitos, mas jamais da forma como Davi se encontrou diante de Deus. Eu fiquei me questionando, será que Davi estava pensando? Será que foi depois do que o profeta Natan falou para ele? Será que foi o medo do castigo de Deus? Será que foi a sentença do Senhor que fez ele quebrar o coração, rasgar o coração? E para entender, eu fui estudar 2 Samuel 11, né? Que é quando o profeta Natan visita Davi, que é após o pecado dele com Batseba, né? Naquela época lá em, deixa eu abrir aqui para poder. 2 Samuel, quem quiser acompanhar, é o livro de 2 Samuel, capítulo 11. A gente não vai se entender a leitura não, mas é bom a gente acompanhar para entender o que Deus estava querendo dizer. Naquela época, né, eles estavam em guerra contra os amonitas em Rabá, e de cara, no início do texto, já podemos ver que Davi já negligencia a responsabilidade que ele tinha como rei, porque Deus instituiu os reis, né, naquela época para pelejar contra os inimigos, livrar o povo de Israel dos inimigos que eram muitos, e para governar, né, para botar ordem no povo que estava sendo reinado por juízes, mas pediram o rei, veio Saul, depois veio Davi, e foi assim que Deus escolheu guiar o seu povo. Depois de muito povo pedir, Deus fez, né? E a ordem de Deus era que os reis estivessem no fronte de batalha, liderando guerra. E aqui no versículo 1 a gente já pode ver que Davi não estava. Não entendemos porquê, mas ele enviou Joabe, que não era o rei, ele era apenas o comandante do exército, mas mandou ele para a guerra, né? E o perigo da gente, que eu pude enxergar aqui, é que quando nós impomos a nossa responsabilidade a outro e deixamos de fazer o que é nossa responsabilidade, nos deixamos vulneráveis e suscetíveis ao erro, independente da circunstância, independente do momento, seja para a presença de Deus, seja no trabalho, seja no ciclo de amizade, seja na escola. Quando não estamos para cumprir a nossa responsabilidade, jogamos para outro
nós ficamos suscetíveis ao erro, né? E foi o que aconteceu com Davi. No versículo 2, vai falar que Davi não estava na guerra, estava no terraço, passeando, né? Vendo a vista do palácio. E no terraço, ele viu Batseba se lavando da sua imundície, né? Que era do ciclo da mulher. O perigo não está em ver. E nós enxergamos, glória a Deus, glória a Deus, nós enxergamos. Mas o perigo está em você ver e não ver nos seus olhos, porque no momento que você vê, se você só vi, acabou, tirei. E nem as coisas que aparecem no Twitter, né, jovens? Se viu, não tirei, amém, glória a Deus, tá bem, mas não permanece com os olhos acima, porque os olhos vêm, automaticamente a mente arquiteta, planeja. Quando sai da mente que vem para o coração, enquanto está no pensamento a gente tem controle, mas depois que vem para o coração arquiteta, planeja, deseja, almeja, vai fazer de tudo, acontece de tudo até que a gente consiga, né, consumar o desejo da nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi, né? Ele vê Batseba, deseja. No versículo 3, já temos um leve aviso do Espírito Santo, Deus já usando, não fala quem foi, mas ele já tem a resposta, porque ele manda saber, procurar quem era aquela mulher. E de cara, ele já recebe a resposta. Que ela era mulher de Urias, o Heteu, uma mulher casada. Mas, como saiu da mente e foi para o coração e já estava desejoso, o que ele fez? Mandou buscar a mulher, porque como rei, tudo que ele quisesse possuir, tudo que ele quisesse ter, se ele mandasse, aconteceria. Mesmo que não conviesse ao rei, né? Se ele quisesse, não deveria, mas se ele quisesse, poderia ser o rei. Trouxeram Batseba, né? E aconteceu tudo o que aconteceu. Né? Ele se deita com Batseba, o que dá para entender que Batseba estava no seu ciclo fértil, né? No seu período fértil, e logo Batseba engravida. E deu para perceber também que daqui do 4 para o 6 deve ter passado pelo menos um mês, que é o tempo do ciclo da mulher, porque todo mês a mulher tem lá os seus 7 dias, né? Passados os 7 dias, tem o tempo do ciclo, o período fértil de novo. Então entende-se que chegou aquele tempo, o ciclo que deveria vir não veio. Batseba está grávida. Então é aí que Davi se desespera, né? Já cometeu um erro, já errou. E nesse meio tempo, Davi arquiteta o plano mais ardiloso, sujo e sórdido. Ele manda trazer Urias, lá da guerra. Tirou um homem que estava na peleja que era dele, e como o rei deveria estar lá. Foi lá, mandou chamar Urias, trouxe Urias da guerra, né? Já com o plano tudo arquitetado. E aí, como é que vai a guerra? Ah, meu senhor, estamos pelejando, vamos lá, tá difícil, não tá legal. E ele conta como é que foi a guerra. Mas aí, Davi não chama Urias com a intenção de saber qual era a guerra, como é que estava lá. Ele chama com a intenção de que ele veio para casa, estaria cansado. O que ele faria? Vou para minha casa, aproveitar da minha mulher, da minha cama, comer a melhor comida da minha casa. Só que Urias era um homem de princípios, que mesmo tirando ele da origem dele, do lugar que ele deveria estar, ele não negocia os seus princípios, mesmo com o rei. Mesmo com o rei. Vale ressaltar, né? Que Davi fez o plano, chamou ele de volta com o plano de que ele fosse para casa, mas ele não foi, dormiu na porta do palácio, né? Aí quando Davi acordou no dia seguinte, que os servos dele falaram para ele que Urias não tinha ido para casa, ele: ué, meu filho, mas como é que você não foi? Você está cansado, veio da guerra, não está comendo bem, não está dormindo bem, conjecturando eu. Você podia ter ido descansar, ter a sua mulher que é linda, maravilhosa, que é bela, está no período fértil. Vai lá,
Mas Urias era um homem de respeito para o meu Senhor. Como poderia eu, se o meu Senhor, ele falando de Joabe, está em tendas, está pelejando, se a própria arca do Senhor está em tendas, por que desceria eu para minha casa? Ele não negociou, mesmo Davi tendo tirado ele da posição que era dele, ele não negociou com si. Ele poderia ter ido para casa, não poderia? Não poderia. Tinha algo que impedia? Eu iria para minha casa. Se eu estou há dias pelejando, lutando, comendo sabe-se lá o quê, tendo que caçar para comer, não sabe nem como é que era a água naquela época, eu ia para minha casa descansar. Mas Urias não negociou, né? Daí Davi fica irado. Caramba, ele não foi, e agora? Como é que eu vou justificar o injustificável? O que eu vou fazer? Não. Vou embebedar esse homem, que com a bebida ele vai ficar animadinho, vai pra casa, a mulher está no período fértil, né? Na cabeça de Urias, no tempo seria. Ele vai lá, ele vai deitar com Batseba, ela vai engravidar e está justificado morreu o assunto. Mas mesmo assim, Urias dormiu na porta do palácio, não foi, né? E daí Davi viu que não tinha mais jeito, ele falou, não vai ter jeito, se descobrirem eu vou ser pego, eu não sei o que eu vou fazer. Quer saber? Tá bom, Urias não vai descer para a casa dele. Então ele piora o plano. O que é que ele vai fazer? Tá bom, Urias, você é um homem de princípio, já vi que eu não vou conseguir tirar você do teu foco, porque você é um homem de Deus, você não negocia os seus princípios, vou ter que desistir. Tá bom, volta pra peleja. Mas leva essa carta aqui pra Joabe pra mim, por favor. Só entrega na mão dele. Tão sujo. Ele entregou a sentença de morte para Urias, porque ele mesmo entregasse a Joabe. Então, sem saber o que era, Urias levou. Chegando lá, era uma carta para Joabe falando para ele botar no fronte da guerra, que era para ele ser ferido e morrer. E assim aconteceu. Depois, os servos fizeram saber a Davi, né, que Urias tinha morrido. Então pronto, resolvida a situação. Urias morreu, Batseba está viúva. Eu sou rei, eu posso ter quem eu quiser, vou tomar ela como esposa, vou me casar e resolvido. Tudo certo. O filho é meu mesmo, então não tem mais erro, acabou. Justifiquei. Vida que segue. Vamos seguir o rumo. Ninguém sabe, que ninguém sabe, ninguém estraga, né? É o que os jovens falam. Que ninguém sabe, ninguém estraga. Só que tem um olho que tudo vê e não é o Illuminati. É o olho de Deus. No versículo 27, fala assim: e passado o tempo do luto, né, da morte de Urias, que Davi sofreu, a morte de Urias, recolheu sua casa, lhe fez como uma mulher e ela lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Pois bem, está casado, Batseba teve um filho, né? Mas aí veio o profeta Natan, uma visita assim: olá, Davi, como é que eu estava do meu amigo Davi? E aí, Davi? Tenho bem uma historinha para te contar. Quer ouvir uma historinha? Quero, fala aí. Aí Natan vem falando: ó, tinha um homem que era muito rico, tinha um rebanho farto, tinha muitas ovelhas, e tinha um outro que era pobrinho, era só ele, a mulher e os filhos, e só tinha uma ovelhinha. Certo dia chegou um viajante na casa do homem rico, sentiu fome, mas o homem rico não queria matar nenhuma das suas ovelhas. O que ele fez? Pegou a única ovelhinha do homem pobre e matou. Davi, não conhecendo a lei da restituição lá em Levítico, né, que Moisés deixou para o povo, não pode estar assim não, esse homem merece a morte, mas antes deve restituir o quádruplo do que ele fez, porque o homem pobre não pode ficar assim, era a única que ele tinha. Aí Natan vira fala assim para Davi: esse homem é você. Imagina a cara de Davi. Caramba, o que estava justificado não estava justificado, porque diante de Deus não é assim.
A gente pode fazer, eu posso não ver, minha mãe pode não ver, mas há uma pessoa da Trindade que eu custei muito para entender o significado, como é, que está ao nosso lado o tempo todo. Ele é consolador, ele é conselheiro, ele é amigo, ele está do nosso lado e faz saber Deus de todas as coisas, né? Ele leva as nossas intercessões ao Senhor e Deus viu o que estava acontecendo, né? E só então, depois dessa visita do profeta Natan, Davi caiu assim: meu Deus, me perdoa, não, eu pequei. Caiu, deu no Salmo 51. Somente contra ti eu pequei, Senhor, eu me arrependo do meu pecado, mas foi necessário. Será que se o profeta Natan tivesse visitado Davi, haveria esse arrependimento de Davi? Com esse arrependimento? E antes de chegar nessa conclusão, Deus me fez estudar sobre Saul, sobre quem foi Saul. Ele foi instituído o primeiro rei de Israel, né? Que lá tá, na história dele está lá em 1 Samuel 10, né? Que o Israel estava sendo governado por juízes e todos os reinos ao redor tinham um rei, né? Era uma monarquia, tinha um rei que governava tudo. O povo de Israel não estava satisfeito só com Deus, só Deus não estava dando conta do negócio. Só os juízes, vários juízes, não estavam dando conta do negócio. Eles queriam um rei para pagar tributo, para dever obediência, para poder perder várias coisas, né? E assim a gente faz, né? Deus tem as bênçãos, as regalias, mas a gente nunca está satisfeito. A gente prefere estar sofrendo, ver cobrança, na dor, e assim foi o povo. Então, Deus ouviu o clamor do povo e instituiu Saul como rei, né? Quando Deus instituiu Saul como rei, ele falou: a partir de hoje, né, o Espírito Santo está sobre você, eu me apodero de ti, faz o que achar melhor as tuas mãos fazer. O profeta falou para ele, o profeta Samuel: pois Deus é contigo. Então, o que Saul quisesse fazer, Deus era com ele. Tanto que, aí eu fui pesquisando, né, os feitos de Saul. Assim que ele recebeu o Espírito Santo, primeiro, Saul começou a profetizar no meio dos profetas cheios do Espírito Santo. Sendo que naquela época, só quem fazia isso eram os próprios profetas, né, que eram a boca de Deus na terra. Era como Deus falava, era somente com eles. Mas Saul profetizou como os profetas. E até esqueci de falar, né? Quando Deus instituiu quando Deus instituiu Saul, na palavra de Deus diz que não havia em Israel homem tão belo como Saul, que sobre todo o povo de Israel, dos ombros para cima, ele era mais alto. Então ele chamava a atenção. Ele era bonitão, como era alto, devia ser forte, entendeu? Para ser um guerreiro do nível que ele foi, provavelmente era bastante forte, bonito, entendeu? Então já chamava atenção pela beleza. E agora foi instituído o rei. Então Saul está com a corda toda. Deus ainda falou para ele: o que tu fizeres com a tua mão, eu estarei contigo. Então tá bom. Aí começaram as vitórias de Saul. 1 Samuel 11, do 1 ao 11. Vai contar sobre as vitórias dele sobre os amonitas, né? Quando ele libertou a cidade de Jabes de Gileade do cerco, né? E é a vitória que consolida Saul como líder diante de todas as tribos de Israel. As tribos ali reconhecem Saul como rei genuíno a partir disso. Não é uma coisa pequena. Um povo que estava, né, naquela divisão, quero um rei, que reconhecer aquela pessoa que foi instituída como rei, um feito muito genial com o Espírito Santo. Repita comigo: com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. 1 Samuel 13, do 1 ao 14, e 1 Samuel 14, do 1 ao 23,
Fala quando, com a ajuda de Jonatas, né, ele derrotou os filisteus em uma importante batalha. Sabemos que os filisteus eram um dos inimigos que mais aperreava o povo do Senhor. Foi uma importantíssima vitória também. Em 1 Samuel 14, de 47 a 48, teve um resumo, né? Porque Saul começou a mudar. Teve um resumo sobre as vitórias de Saul. Fala sobre as vitórias deles em cima de todos os itas possíveis. Moabita, Amonita, Edomita, os filisteus, o rei de Zobá. Novamente com o Espírito Santo. Repita: com o Espírito Santo. Depois teve a vitória parcial sobre os amalequitas, né, que ele enfrentou os amalequitas e derrotou militarmente. Mas daí ele desobedeceu a ordem de Deus ao poupar o rei Agag, né? Que foi quando Deus falou para Saul ir até a cidade, derrotar o rei, matar desde o homem, a mulher, a criança, rebanho, o boi, tudo. Deus mandou não deixar passar nada. Matar, destruir o povo inteiro, tudo, a cidade inteira. Mas aí Saul, o que ele faz? Vamos pegar a parte boa do rebanho. Não matou o rei Agag, poupou a vida de rei Agag. Separou o rebanho, os melhores olhou os mais bonitinhos. Esse aqui tá gordinho. É porque eu acho que eu não tenho referência errada, não estou achando. Na palavra de Deus diz que ele separou os mais robustos mesmo, os mais bonitos, dos novilhos, tudo. Ele separou do melhor. Separou para ele. Tá bom. Mas aí, não, Deus retornou essa atitude dele de forma descarada. Ele falou, mas usou o profeta Samuel na época para falar que não foi isso que ele mandou, que Deus mandou ele fazer. Ele mandou ele entrar na cidade, destruir os despojos, matar desde homem, mulher, criança, rebanho, tudo. Aí quando o profeta Samuel chega, ele fala, ainda pergunta assim. Eu acho muito engraçado que às vezes Deus parece um pouco, não sei se é irônico, não vou faltar respeito com o Senhor, mas às vezes parece nas passagens assim, né, que aí Samuel chega pra falar ele assim, Samuel, ô Saul, como é que tá? Como é que foi lá? Ah, derrotamos todo mundo, pegamos todo mundo. Mas que grunhido, que rebanho é esse que eu tô ouvindo? Ele, não, eu poupei porque não, eu queria oferecer um sacrifício a Deus, um holocausto, fazer um negócio para agradar a Deus, né? Porque Deus deu a vitória, a gente trouxe para poder oferecer um sacrifício ao Senhor, para agradar a Deus, Ele merece. Aí o profeta Samuel falou, mas Deus pediu um holocausto? É melhor, aí é aquele texto que todo mundo fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E daí Deus dá a sentença de que Saul não seria mais rei de Israel e que ele, a partir daquele momento, ele estava desaprovado como rei, né? E eu parei para pesquisar como é que foram as atitudes de Saul após isso, lendo os capítulos a seguinte, né? Quando Samuel confrontou Saul, de maneira nenhuma, em momento nenhum, de primeira ele falou assim, Senhor, é verdade, eu errei. O Senhor falou que eu deveria ter matado tudo, destruído tudo. Eu não deveria ter poupado a vida de Agag. Eu disse, eu errei. Eu não deveria ter trazido o rebanho, mesmo que com a intenção de um holocausto para o Senhor, eu não deveria ter feito. Mas ele tentou justificar a sua desobediência, dizendo que poupou o rebanho para oferecer um sacrifício a Deus. Não houve o Senhor, não era essa a minha intenção, desculpa, não houve um arrependimento genuíno de Saul, né? E ele ainda teve um pedido ousado, né? Ele pediu, Senhor, eu sei que mas por favor, não me desonra na frente do povo, não. Não tira minha moral na frente do povo, não, tá? Eu fiz isso com medo do povo não gostar, com medo do povo não me aprovar. Então, me desculpa, né? Ele ainda pediu que Deus honrasse
ele diante do povo. Com essa atitude, a gente pôde ver que Saul não estava preocupado em ter desapontado Deus. E o foco de Saul estava no que o povo estava pensando sobre ele, no que os anciãos estariam pensando sobre ele. Não estava nem aí sobre Deus. E quantas vezes a gente se pega assim na nossa vida? A gente tem medo de errar, não por desagradar a Deus. A gente tem trocado as figuras. Eu tenho medo de desagradar meu pastor. Ele fez muito comigo. Poxa, meu líder sofre tanto para carregar de meu filho, eu não posso contar para ele que eu fiz isso. Cara, minha mãe, se eu contar isso para minha mãe, cara, ela vai ficar desapontada, mas a gente esquece da pessoa principal, que é o Senhor. E quando eu falo a gente, eu me incluo nessa, porque a gente tem que se preocupado em desapontar as pessoas ao nosso lado, em desapontar amigo, desapontar a mãe, mas a gente esquece da pessoa principal da nossa vida, que é o nosso Senhor. E quantas áreas da nossa vida não estão assim? No meu trabalho, eu estou passando por uma situação que eu descobri que uma funcionária está roubando. Mas roubando não pouco, muitos mil, desviando do caixa. E eu percebi que o medo dela não é de fazer na nossa frente. O que ela fez na nossa frente, inclusive passou na hora de passar a mercadoria dela no caixa, fingiu que passou uma, mas não passou, escondeu no carrinho. Então ela não estava preocupada da gente ver, ela estava preocupada da patroa ver, porque ela trabalha lá há muitos anos. Então a patroa confia muito nela de olhos fechados. Ela não tem medo da gente descobrir, ela tem medo da patroa descobrir. E ela sabe que os funcionários estão fechados com outra que ela não vai saber. E quantas vezes a gente está assim diante do Senhor? Eu conto para a minha melhor amiga. Eu consigo contar para ela. Ela não vai me julgar, ela não vai contar para ninguém. A palavra de Deus diz que a gente precisa confessar, né? Então, se eu confessar com ela, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas a gente esquece de confessar perante aquele que é necessário. Que é perante o Senhor. Que aqui eu tenho certeza que se Saul chegasse diante do profeta com essa atitude, realmente ele desculpa, não deveria. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, eu estava preocupada com o povo. Falasse a verdade. Eu estava preocupado, eu estava com medo do pessoal me reprovar, porque foi difícil eu conseguir a moral do povo, foi difícil, sabe, profeta? Então eu fiquei com medo de desapontar o povo, chegar com a sua alma desnuda no Senhor. Eu acredito que Deus teria misericórdia de Saul. Eu acredito, né? E assim foi. Saul saiu da desobediência, ao arrependimento superficial, a tentativa de autopreservação. E daí só ladeira abaixo. O Espírito Santo se retirou de Saul, né? A gente pôde ver, a gente citou as vitórias de Saul, né, com o Espírito Santo. Agora fala assim, sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo. Temos ciúme e paranoia, que foi quando ele começou a perseguir Davi. Não sabe-se de onde que ele tirou aquilo. Porque até então Deus não tinha falado para Saul que Davi seria rei. Ninguém foi lá para Saul falar que Davi seria rei. Mas ele ficou desesperado já, porque era uma estrela em ascensão. Estava aparecendo. Ainda cantaram aquela musiquinha, tá? Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, matou o ego do homem, já ficou perturbado. Sem o Espírito Santo. Isso aí. Depois, eu acho que eu também não anotei. Em 1 Samuel 28, do 7 ao 20, o homem, ainda depois do silêncio do Senhor, né, quando Deus reprovou Saul como rei, Deus ficou em silêncio para Saul. Aconteceu dos filisteus levantaram de novo a peleja contra Israel e Saul ficou desesperado, não sabia o que fazer. O que Saul foi fazer, gente? Pergunta assim, Rayane, o que Saul foi fazer? Ele procurou uma médium, uma bruxa, ou um signo do zodíaco. Deixa eu ver o que está falando em Câncer no dia de hoje. Ou deixa eu ouvir a irmã que roda, que rodopia, que fala no manto, que desce, que recebe a revelação direto do Senhor. Deixa eu ver o que ela tem para falar comigo. Deixa eu ir na consagração de manhã da irmã do reteté, do coquinho, que lá fala Deus vem cortando, vem na tua direção, vem sambando, eis que te digo. Deixa eu fazer isso. Ele foi fazer isso. Porque naquela época, nesse momento, Samuel já havia morrido
E ele queria consultar Samuel para ver o que ele queria falar. E ele foi lá na necromante para consultar Samuel, o profeta do Senhor. E por fim, na peleja contra os filisteus, sabemos do fim terrível que Saul teve, ele com medo da morte. Vocês sabem qual foi o fim de Saul? O suicídio. Ele se suicidou. Diga, sem o Espírito Santo. Ele se suicidou. Acabou com a vida dele. Se jogou contra a faca, contra a espada, né? Morreu. A faca com a espada enfiada nele. Né? Sobre essa foi a postura de Saul após a rejeição de Deus. E daí a gente volta para Davi. Deus nos fez voltar para Davi, para entender quem foi Davi com o Espírito Santo. Diga agora, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Primeiro, celular. Vamos lá, com o Espírito Santo, as conquistas militares de Davi. Teve a unificação de Israel. Ele uniu as 12 tribos de Israel sob o seu reinado, consolidando o reinado após um período de divisões. Davi tomou a fortaleza de Jerusalém dos jebuseus e a estabeleceu como capital do reino, tanto como política como religiosamente. Davi derrotou os filisteus, eliminando sua ameaça constante, anexando a região costeira a Israel. Davi expandiu o reino através das vitórias militares contra todos os líderes de novo: Moabitas, Edomitas, Amonitas e os arameus. Teve as conquistas sociais e religiosas. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como centro religioso do reino e preparando o caminho para a construção do templo. Davi construiu um palácio em Jerusalém que contribuiu para o desenvolvimento de Jerusalém. Estabeleceu rotas comerciais, construiu estradas, impulsionou o desenvolvimento da cidade. Tudo isso com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Legado literário também. Temos um poeta. Por que Davi é considerado poeta? A igreja sabe? Por conta dos salmos, né? E o que contribuiu para a adoração judaico-cristã. Ele escreveu muito dos salmos. Temos as, né, já falei isso aqui, chamada de Jerusalém, subjugada. Eu me perco nas minhas próprias anotações. Davi instituiu culto com músicos. Vocês sabiam disso? A nossa igreja, com o nosso louvor, junto com a palavra, foi a instituição de Davi lá em Jerusalém. Ele instituiu o louvor no meio da adoração do Senhor, com as harpas, os cânticos, com Miriam, né? E esse era Davi. Agora, quem foi Davi após o erro dele? Esse era Davi com o Espírito Santo. Mas como é que foi Davi após o erro dele? O Espírito Santo se absteve de Davi, como a gente lê no Salmo 51. Vou abrir de novo a Bíblia. Eu não estou com a Bíblia, gente, porque eu não estou enxergando. Eu tenho que fazer meu óculos. Será que aconteceu isso aqui? Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu com Davi após o erro. Primeiro, ele reconheceu imediatamente o seu erro após ser confrontado. Quando Natan foi falar com ele, não houve o que aconteceu com Saul, não houve a desculpa, não houve a explicação do porquê, do como, do quando. Ele automaticamente reconheceu que ele errou, né? Segundo, ele se arrepende de forma profunda e sincera.
ele não apenas pede perdão, mas é uma transformação do interior. Que é quando ele fala, Senhor, transforma o meu coração, né? Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ele não somente pediu perdão, mas como ele pediu ajuda para continuar. Não só me perdoa, Senhor, mas renova em mim um espírito puro, um coração estável. Senhor, me ajuda. Depois, ele ainda pede ajuda para continuar fazendo a vontade dele, falar para o povo. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Terceiro, ele aceitou as consequências sem rebeldia, porque com a visita do profeta Natã, teve a resposta da consequência do terrível. O filho de Davi viveu, de Davi e Batseba. Deus falou que não ia permitir que o filho vivesse. Mas, em momento nenhum, Davi reclama, Davi jejua para que Deus se compadeça do filho dele. Davi se humilha, Davi taca a cara no pó. Mas em momento nenhum Davi questiona a consequência do pecado dele. E hoje a gente vive numa geração assim. Hoje, eu estou vendo circunstâncias na minha vida que foram escolhas que eu fiz lá no meu passado. Que se eu tivesse escutado minha mãe, me resguardado, não que minha filha seja uma arrependimento, minha filha é uma bênção na minha vida, mas desandou todos os propósitos que Deus tinha para mim naquela época. Poderia ter vindo de uma outra forma. Veio, amém, glória a Deus. Sou grata pela vida da minha vida. Mas desandou muitas das coisas que Deus tinha proposto na minha vida naquela época. Entendeu? No meu ministério eu abandonei a presença do Senhor. Poderia ter acontecido de outra forma, mas hoje eu me peguei reclamando por circunstâncias que são efeitos da minha própria escolha. E eu indago a Deus ainda o porquê que está acontecendo. E a gente se pega nessa situação várias vezes. Hoje a gente tem consequências de tudo que a gente faz. E nós jovens, já que o seminário é voltado para os jovens, nós temos essa mania de viver, de escolher, de agir, de consumar, mas na hora de aguentar a consequência a gente não aguenta, a gente quer pedir socorro, quer pedir saída para a mãe, quer pedir saída para a líder e quer que alguém venha com a solução dos nossos problemas. Quando foi escolha das nossas atitudes. Em momento nenhum Davi se rebela. Quando Deus diz que a espada não se apartaria da casa dele, em momento nenhum ele vai contra o Senhor dizendo: por que, meu pai, tem misericórdia, eu me arrependi, eu já mudei, eu voltei dos meus caminhos. Mas é consequência, porque Deus perdoa, mas ele não isenta a consequência que você usufruiu da escolha com o seu próprio livre-arbítrio. Eu ainda não sei se é bom, se é ruim, não sei se eu agradeço por ter o direito da escolha. Mas temos. E a gente geralmente não escolhe bem. Porque temos andado cada dia mais longe do que é santo, do que é sagrado. Né? E por último, Davi restaurou sua comunhão com Deus, né? Após o luto ele levantou, adorou o Senhor e voltou às suas responsabilidades, mesmo tendo que lidar com a sua consequência. Mesmo tendo que lidar com a dor da sua consequência nas suas costas ali, ó. Perdi um filho, mas ó, eu ainda sou rei. Perdi um filho, mas tem um povo que precisa de mim. Perdi um filho, mas se eu não vigiar, ó, vem os amonitas, os moabitas, os todusitas que a gente ouviu, vem pelejar contra Israel de novo. Então eu tenho que me posicionar como rei. Mas a gente não tem como, a gente não tem feito isso, a gente pode, a gente escolhe, a gente faz, mas na hora da consequência a gente se isenta. Eu quero viver tudo, Senhor, mas na consequência não. Eu quero viver tudo, Pai, mas essa parte aqui não dá. Lidar com o luto, lidar com a morte, escolha não dá. Isso aqui é pesado demais. Lidar com a espada na minha casa, vendo o filho meu se matar, vendo o filho meu estuprar a própria irmã. Não, Senhor, isso aqui não é de uma família, não dá. Tá pesado, Senhor. O que eu mais falei pra Deus essa semana: Senhor, tá pesado. Eu tive que voltar a trabalhar porque a situação apertou de novo. Eu falei: não, tá pesado. Mas se lá atrás eu tivesse escolhido diferente, o fruto da minha vida não seria assim agora. Se eu tivesse feito diferente lá atrás, não me arrependendo do que passou, porque o que passou, passou.
ou eu tenho o lápis na minha mão, eu posso escrever uma história diferente agora. Mas as suas atitudes, as suas escolhas agora, como serão a sua colheita no futuro? Por último, Davi continuou governando, mas com mais humildade. Ele não abandonou os deveres de rei e passou a ser dependente de Deus em todas as circunstâncias. E hoje conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Quem somos nós após o confronto do Senhor? Enquanto a gente erra, enquanto ninguém está sabendo, enquanto eu estou no altar, estou tocando bonito, estou cantando, enquanto eu estou na cadeira, estou ouvindo, está tudo bem, ninguém está sabendo do meu erro. Mas quando a oportunidade vem, Senhor, e eu estou sozinho, eu abro o site que eu não devo abrir. Senhor, eu não consigo dizer não à minha cara. Senhor, quando Ele me manda mensagem desse tipo, eu não corto. Eu ainda dou ênfase. Eu entro na conversa, eu sei que eu estou entrando na conversa que eu não deveria, mas quando eu vi, eu já fiz, Senhor. Já foi. Ah, Senhor, quando eu vi, eu já menti. Eu sei que não deveria, mas é só uma mentirinha, depois eu corrijo. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. E às vezes, muitas vezes a gente não tem nem falado com o Senhor. A gente tem escondido as nossas falhas, as nossas transgressões daquele que não pode se esconder nada. Como temos levado o Espírito Santo na nossa vida? Tivemos Saúl. Vimos como Saúl lidou com o Espírito Santo, era bênção. Mas desde o momento que Deus se apartou, que Deus rejeitou, ele poderia ter feito diferente. Poderia. Não houve um momento que Deus rejeitou e falou, a partir de hoje, Davi, você não é mais rei. Mas houve um momento do confronto. Por que no momento do confronto Saúl não foi diferente? Como nós temos agido mediante a situação do confronto? Como nós temos lidado com o Espírito Santo? Como nós temos lidado com o que é santo que é em nós? Temos barganhado tanto, eu não fui nessa também. Porque eu tenho lutado para vencer a procrastinação e a dependência que eu estive, Senhor, arrependido. A questão de dorama e anime. Gente, quando eu vou ver que eu sento no sofá, já passou o dia, eu já vi o anime inteiro, daqui a pouco eu já estou começando o outro. Dorama eu já comecei uma, eu já estou começando outro, mas a vida eu fico entediada. É uma luta para conseguir ler 2 versículos. Como eu tenho... E Davi me ensinou algo, cara, que eu nunca pensei. Nós somos tão dependentes de Deus, que Deus nos dá o Espírito Santo, mas a gente não enxerga quem é a figura do Espírito Santo. Eu não entendia. Precisou vir esse seminário para eu estudar, para eu entender. Que o Espírito Santo, ele não é só falar em línguas. O Espírito Santo não é só rodopiar, não é só arrepio. O Espírito Santo, ele tem figuras essenciais na nossa vida. O Espírito Santo desempenha diversos papéis cruciais na nossa vida, guiando, ensinando, fortalecendo, transformando. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força ativa que age no nosso meio. Ele não é um vento que para sobre as águas. Ele é um real e habita dentro de cada um de nós. Aleluia. Ele é consolador para o momento da dor, para o momento do choro, para o momento que a alma se rasga e não aguenta prosseguir. Ele é ajudador quando não temos socorro, não temos ajuda. Ele é revelador da verdade de Deus, que não existe leitura da palavra sem a revelação divina. Ele é o revelador da palavra. O Espírito Santo nos guia na nossa jornada, nos ajudando a discernir a vontade de Deus e a tomar decisões sábias. Ele é como um farol iluminando o caminho, nos protegendo dos perigos, da convicção e dos arrependimentos. O Espírito Santo convence do pecado, levando ao arrependimento e a busca pela reconciliação com o Senhor, somente através dele. Nos fortalece, nos capacita com dons espirituais para servir ao Senhor e edificar a igreja. Ele também nos concede força para enfrentar o desafio e perseverar na fé. Ele revela a verdade de Deus, tanto nas Escrituras quanto através das experiências pessoais, nos ajudando a compreender os mistérios divinos. O Espírito Santo é o que nos ajuda a alcançar a santificação. O Espírito Santo nos transforma à imagem e semelhança de Cristo, purificando nossos corações e nos moldando em pessoas semelhantes a Ele.
Ele é testemunha a respeito de Jesus, confirmando a fé, nos inspirando a compartilhar o Evangelho. O Espírito Santo acalma os temores, preenche os corações com esperança, oferece conforto em momentos de dificuldade. Em João 14, 16 e 17, Jesus promete o Espírito Santo como consolador e ajudador quando ele sobe. João 16, 13, o Espírito Santo guiará os crentes em toda a verdade. É o que ele nos ajuda a nos manter atrelado à verdade que está escrito e revelada na Bíblia. Atos 1, 8, os discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Senhor. Ele nos dá poder. Romanos 8, 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 2, 4 a 11. O Espírito Santo distribui dons espirituais para a edificação da igreja. O Espírito Santo é, portanto, essencial na vida do cristão, atuando como guia, fortalecedor, transformador e nos conduzindo a uma vida de fé, servindo em comunhão com Cristo e Deus. Quem somos nós se não enxergarmos o que Davi enxergou? Não temos capacidade em nós. Saul caiu porque ele se achava. Ele estava numa caminhada onde ele só crescia. Ele só crescia. Mas no momento em que enxergamos como Davi, que ele só diminuía, o reinado de Davi crescia. Sabia que no reinado de Davi houve uma aliança chamada Aliança Davídica, que é chamada a aliança que Deus fez com ele, estabelecendo o reino de Davi para todo sempre, cumprindo-se com o Messias, se perpetuando com o Messias. Mesmo com o erro de Davi, mesmo com as escolhas de Davi, mesmo com as atitudes de Davi. E eu olhando, eu estudando, eu entendi que o erro de Davi, não querendo taxar pecadinho, pecadão, mas o erro de Davi não foi tal qual o de Saul. O de Saul foi uma mentira. Davi adulterou, matou, mas ele reconheceu o erro dele diante de Deus. E ele deu a honra que deveria. Senhor, realmente, eu não consigo, me ajuda. Transforma o meu coração puro, me dá um espírito inabalável para que eu possa permanecer, fazer a tua vontade e pregar a tua palavra, Senhor. Mas não me ajuda só a melhorar, não. Não me cura só, não. Não me perdoa só, não. Mas me usa para alcançar aqueles que necessitam. E a gente não tem enxergado o papel que o Espírito Santo tem em nós. Esse é o papel dele na nossa vida. Com o Espírito Santo, diga, com o Espírito Santo. Alcançamos arrependimento. Alcançamos a glória de Deus. Temos as nossas orações ouvidas. Temos socorro no luto. Temos ajuda quando nós estamos fracos. Por que a gente não faz diferente? Porque quando a tentação vem, a gente só cede. Porque antes disso acontecer, a gente não fala, Senhor, tá vindo. Mas minha carne é fraca, me ajuda, que teu Espírito seja a força que eu não tenho. Para poder, na hora da mensagem, para poder quando eu estou sozinho com meu namorado, para poder quando eu estou sozinho no meu quarto e vejo coisas que eu não posso, para que ele seja o nosso ajudador, para que ele seja a nossa ajuda. Estamos em tempos que Deus já está chamando a juventude, está chamando não só a juventude, a igreja. Chega, não está dando para barganhar com o Senhor. Saul continuou, Saul fez, Saul foi, mas até o momento do basta do Senhor. Mas Davi reconheceu quem era a figura dele, e Davi foi o que foi. Um homem segundo o coração de Deus. Quem nós queremos ser diante do Senhor? Larissa, quem você quer ser mediante essa geração? Júlia, quem você quer ser mediante essa geração? Maria José, quem você quer ser diante dessa geração? Felipe, quem você quer ser diante dessa geração? Anderson, quem você quer ser diante dessa geração? Quem nós queremos ser? Quem nós precisamos ser depende exclusivamente de uma figura. E é a figura do Espírito Santo, porque senão foi ele nos ajudando. Ao arrependimento, ao consolo, a ajuda para resistir ao pecado, ai de nós. Se não for ele, nós caímos como Saul. E a nossa sentença é. Então queramos que hoje seja o basta, que a gente possa escolher o Espírito Santo. Que a gente possa entender aonde a gente parou. Senhor, eu estou caminhando até aqui. Eu estou fazendo as coisas para o Senhor. Eu sei que eu estou no altar, eu estou aqui ajudando, eu estou limpando a igreja. Eu não estou fazendo muita coisa na igreja, não, Senhor. Mas quando eu posso falar um Deus te abençoe, eu falo. Mas eu sei que é pouco. Eu sei por que, Senhor, quando eu estou sozinho não é isso que eu penso. Porque quando eu estou sozinho não é isso que eu faço. Senhor, então nessa noite me ajuda. Eu preciso do Teu Espírito Santo comigo para fazer diferente.
Porque se não for o Senhor, o meu destino é como o de Saul, é a queda, é a morte, é o suicídio. Senhor, então me ajuda. Não deixe o meu espiritual morrer. Não deixe os meus sonhos morrer. Não deixe o meu reinado morrer, Senhor. E estenda o meu reinado perpetuamente, como foi o de Davi. Até que do alto o Senhor venha. E que a minha marca fique enxergada na minha geração como um sacerdócio santo, como povo adquirido, como geração eleita, como aquele que é luz e sal da terra, Senhor. Eu entendi que agora eu não posso mais. Eu entendi que esse seminário foi oportuno para o meu tempo. Porque eu estou vivendo com o Senhor, mas barganhando como Saul. Eu estou vivendo como o Senhor, mas me preocupando ao redor. Sem me preocupar com o que deveria dizer, Senhor. Que é como Davi reconheceu. Eu não peco diante dos homens, eu não desaponto a minha mãe. Eu desaponto ao Senhor, então Deus me ajuda. Eu me enxerguei que é contra ti que eu estou pecando, Senhor, então me ajuda. Me limpa, me come isopo, me faça puro perante a ti, para que eu possa estar apto para fazer a tua vontade e levar a tua palavra à multidão que necessita de ti. Porque os mortos, o mundo está cativo, a gente tem visto e a realidade é dura, é droga, é prostituição, é vício da maconha, é vício da pornografia. E como temos ouvido falar que no púlpito tem aumentado cada vez mais e dentro da igreja. Quantos aqui eu não enxergo, o pastor não enxerga, o presbítero Leonardo não enxerga, mas tem cedido a esse pecado todas as noites e não tem conseguido se ver fora? Essa é a noite de dizer: Senhor, eu caí aqui, mas eu preciso de ti. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me ajuda. Eu preciso me manter de pé. Eu preciso que o Senhor me use. Eu não posso ser só como Saul. Eu não posso ter um reinado pequeno. Eu não posso ter uma passagem pequena na minha geração. Eu vim para marcar. Eu vim para ser sal da terra. Eu vim para ser luz do mundo, Senhor. Então me ajuda. Eu não posso continuar assim. Essa é a noite que eu digo para o meu Senhor: Senhor, hoje eu escolho voltar ao início de tudo. Eu escolho voltar aonde eu me perdi. Eu escolho voltar, Senhor, e não negociar os meus princípios como Urias fez. Mesmo que me tirem da minha posição, mesmo que me tirem do lugar de origem, que me levem para outro lugar, eu não negocio Jerusalém, eu não negocio o céu, eu não negocio a arca que vive em tenda. Senhor, me ajuda a ser fiel a ti, me ajuda a não negociar a minha fé e a minha salvação, me ajude a não pôr em xeque a minha salvação. Essa é a noite de a gente se render aos pés do Senhor e reconhecer quem Ele é na nossa vida. Amém?